E aí foi quando eu conheci o Sacha Raberuan. Eu também conheci no Núcleo. É, você também conheceu? conheceu? Show deles e então, eu quero tocar. Foi o primeiro show do Sacha. Que era ali na descidinha ali da São Miguel ali, né? No começo da São Miguel com o Amador ali. Com o Amador, né? É, bem na descidinha de lá pra cá, do lado esquerdo, né? Isso. E aí conheci o Sacha Raberuan, na época era Tomé e Simão, o nome deles, né? E aí foi aí que eu comecei a tomar contato com uma música mais brasileira, porque até então eu escutava, era aquelas coisas, escutava muito Gil Gomes, é o que tinha em casa, é o que tinha por momento, era Gil Gomes, Eli Correia, Paulo Barbosa, esses contadores de história. Isso me influenciou, né? Porque eu saí de um universo que só se contava história, cheguei aqui em São Paulo, meu pai comprou um rádio, e aí, quer dizer, você tinha a parte mais assim, digamos assim, mais intelectual, e você tinha essa coisa popular, né? Popular, da rádio. Que aí era o Daí José, Roberto Carlos, essa... Jovem Guarda. E eu, na verdade, eu comecei, eu fui criado nesse ambiente. Aí quando eu fui pro Teatro Núcleo, eu tinha acho que 16 para 17 anos, aí que eu tomei contato com outro mundo, cara. Aí minha cabeça virou completamente. Mas a sua família tinha artista? Não. Eu tinha um tio lá que era sanfoneiro, mas bem distante. É que despertou isso em você mesmo. Você foi o... Até hoje não tem ninguém na família que... Não tem ninguém. Minha família é muito grande. Mas não tem ninguém ligado às artes, não. Eu que acabei indo por esse caminho, né? Então aí você começou a se envolver mais com essa coisa. Aí quando eu fui pro Teatro Núcleo, né? Fazer teatro, né? E o teatro, por natureza, ele mexe com a cabeça das pessoas, né? E o Teatro Núcleo era muito bom, né? Os caras eram muito bons, os caras eram foda, cara. Os caras eram fera demais, assim, na cabeça, no conhecimento técnico. Os caras eram cria do Augusto Boal, sabe? Não era... Vieram com uma estrutura legal, né? Uma estrutura boa. Eles tinham uma entidade que bancava lá de fora, né? Tinham dinheiro e tal. E aí a gente fez... Dali saiu alguns grupos, né? E aí quando foi o Sacha, eles fizeram tava tendo um movimento aqui em São Miguel, tava nascendo um movimento popular de arte aqui em São Miguel, na capela, tava naquele momento ali. E aí terminou o período da pesquisa que o Antônio Augusto Arantes estava fazendo, terminou aquele período, o pessoal ficou desalojado, porque fechou a igreja, não aceitou mais, né, continuar. E aí tava aquele movimento e tal. Eu cheguei lá no show, né? Nos shows lá como público. E daí a gente falou, pô, mas tá perto de casa, né? Que eu morava no Itaim Paulista, tá perto de casa, né? E aí começamos a gente chegar no movimento mesmo, né? No início do movimento. E aí conheci o Akira, né? O Akira. Já conhecia a Sueli, elas tinham um grupo do Paulo Freire, né? Tinha um grupo de educação do Paulo Freire e tal. E aí mas participava lá. Aí a gente veio pro movimento, depois fiz amizade com o Akira, bati o olho no Akira, foi paixão à primeira vista, né? Aquele japonês meio carrancudo assim. Mas ele já era maloqueiro, né? Porque não tinha aquele padrão que o japonês normalmente é sério, mas ele já era meio descolado assim, né? Meio largado assim, né? Ele era doido, cara. Eu lembro, não, ali não tinha nenhum som, né? Todo mundo era doido, né, velho? Mas o Akira chamava mais atenção porque o cara era japonês, né? E a ideia que a gente tinha, o referencial que eu tinha de japonês era o professor Satoshi, que era meu professor na escola. E era aquele japonês que tinha chakra tal, e não sei o quê. E tinha as irmãs que estudavam com a gente, era tudo quietinho aqui. E aí, eu lembro que um dia nós fomos fazer uma reunião na casa do Akira lá. Aí cheguei lá, numa mesa bem grande assim que tinha lá na casa dele, acho que tem até hoje. Aí não tinha comida de japonês, só o arroz que era de japonês, aquele arroz que grudando. Aí tinha carne seca, cara, era arroz.
Tô falando que não tem... Era arroz e carne seca. E o pai dele era uma figura, conversador pra caramba. Aí me engrenei com o pai dele, a gente conversava pra caramba e tal. Aí que eu fui conhecer, que ele era borracheiro. E aí fizemos amizade e logo mais ele propôs que o movimento não tinha grupo de teatro, né? Só tinha o pessoal da música e os poetas, os fotógrafos, né? E nós fazíamos aqueles varais de poesia lá na praça e tal. E a predominância era dos músicos, né? Matéria-prima. Juntou uma turma boa, né? E depois chegou Ronaldo Ferro, você... Mas aí já foi um pouquinho mais pra frente. Já tava Gildão, pronto, né? Já tava... Essas reuniões já tinham rolado, já era MPA já. Já. Nós já tínhamos feito lá as reuniões lá com Dom Paulo Evaristo Arnes e tal, que deu um não na nossa cara desse tamanho. Porque esse começo aí você tá falando no comecinho dos anos 80, né? 79, né? 79, 80 que começou a organizar isso. Depois de 86, 87 já tava uma galera... porque a pesquisa mesmo do MPA acho que começou foi em 78, se eu não me engano. 78, né? Teve os antropólogos que vieram. Isso, o Tadeu, começou por aí. É muito louco, né, cara? Porque também desencadeou um monte de outras coisas, né? De interesse das pessoas... Né, mergulharem nesse universo da arte e tal, né? Então as pessoas que, mesmo na época do circo, que as pessoas iam participar, aí as pessoas viam que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa nesse universo de artista. Então as pessoas se projetavam ali, uns queriam ser músicos, outros queriam ser atores, aí foi criando os grupos e tal. E sabe, Passarinho, o movimento, eu sempre digo isso para as pessoas que não conheceram o movimento. O movimento tinha uma coisa muito legal, que era assim, era um saco de gato, tinha tudo ali. Tinha os loucos, tinha os guerrilheiros, entre aspas, os tinha intelectuais, tinha os caras que não tinha nada a ver, tinha os caras que iam lá por causa das meninas e vice-versa, etc. Tinha de tudo, era um saco de gato. Só que o movimento desenvolveu o núcleo, que para mim foi a coisa mais importante, que ele desenvolveu uma coisa de afeto. Se você pegar hoje, a maioria do pessoal do movimento, todo mundo já casou e descasou. Mas os caras continuam amigos. Então o Edinho é meu amigo, amigo de Edivaldo, todo mundo diferente, mas se constituiu ali um núcleo de amizade, de amor, de relacionamento, né? E que até hoje se sustenta, né? E é muito legal, por exemplo, eu demorei 11 anos para ir lá na Casa Amarela, né? E isso ele me avisou quando ele abriu a Casa Amarela, mas, cara, e quando cheguei lá eu vi que a relação com o Sacha, por exemplo, com o pessoal, era o mesmo carinho de lá de trás. Você vê a força do afeto, do amor, né? Então... Isso é permanente, isso aí é uma coisa... Esses dias teve foi muito louco, cara, que emocionou todo mundo. Teve um show do Sacha na Capela de São Miguel. Eu vi na internet. E tive o privilégio lá de fazer e tal, e a gente sentia que era uma energia dessa irmandade mesmo, que a gente estava concentrado num momento, né, atual, mas que trouxe um monte de coisas de lá, né, dessas histórias. Então, o cara tá mostrando ali, né, da onde surgiu essa ideia, né, de usar a capela para fazer o movimento. Depois teve a coisa que você está falando, que aí os caras não queriam mais, porque o movimento tava tomando, né, tava sendo mais, né, era muito para a igreja. Embora tivesse lá os progressistas, os pessoal da teologia da libertação, mas os caras não mandavam, quem mandava eram os conservadores. Aliás, até hoje. E é isso que você fala assim, e isso foi num período de estudo, né, das pessoas, e que traz para a nossa realidade de hoje, e entendendo assim, que as coisas se firmam cada vez mais dessa necessidade de que as pessoas precisam estar junto para que as coisas aconteçam. Não adianta, uma coisa seria você, o Artênio, pensar numa peça e sair tentando vender e mostrar que uma coisa é você se integrar de um coletivo e esse coletivo fazer parte de uma transformação social através da arte, de falar assim, olha, nós estamos gritando aqui a nossa liberdade, o nosso espaço, os nossos direitos, não sei o quê, isso a gente percebia que ali era um lugar de a gente de uma certa forma, né, assim, porque
tudo bem, né? Assim, teve esse núcleo, né, que organizou, mas só dá certo porque tinha um monte de gente que vinha atrás junto, que talvez não aparecesse na época e tudo, mas que era importante para esse processo, né, dessa coisa da antropologia, das pessoas se juntarem, de conviver, de descobrir as necessidades, as vontades e os desejos. E isso é muito interessante, porque criou vínculo mesmo, né? Então, quando a gente faz quando o Artênio vai, eu falei, pô, do caralho, né, meu? Vai ser bom pra caramba. E esse encontro com o Sacha, e quando a gente vai que encontra os amigos, né? Que a gente saiu lá do Sacha, foi no boteco lá que o Casé tava tocando. Quer dizer, então, porra, mano, era, legal, sabe? Cara. Até hoje a gente sabe e entende que isso é tão necessário e que a gente fica batendo nessa tecla pra garotada, né? Hoje tem os movimentos de slam, de hip hop, né? De poesia, que a gente fala, mano, junta, cara. Junta, porque vocês juntam é outro papo. Claro. Entendeu? Junta, porque tenta se agrupar, porque às vezes parece que é competitivo, mas não é. É o contrário, né? É o contrário. Não, é o contrário. É o MAP, né, que faz lá na Praça do Forró, eles são os filhotes, né, do MPA. É uma turma jovem, poetas que se reúnem lá na Praça do Forró, porque ali é simbólico, né? É simbólico. E eles têm toda essa reverência. Aliás, é interessante, porque ninguém conhece o nome da praça de fato, né? Virou Praça do Forró por causa dos forrós que a gente fazia lá, né? E tinha uma coisa curiosa, assim, interessante, porque aquelas árvores da praça, eles eram enormes, né? E aquilo escurecia. E a gente fazia projeção de cinema ali. Muito louco. Entendeu? Então lá onde tem aquela loja ali agora, na esquina, ali tinha um cinema que passava filme de sacanagem, pô, no chanchada, né? E filme de Bruce Lee. Aí a gente... Você vê que entre aspas, a ingenuidade boa, né? A gente tinha essa outra, vamos fazer a contrapartida, né? Aí o que a gente fazia? Metia um telão lá debaixo da árvore, meio dava um jeito de apagar as luzes lá da praça e projetava o cinema na praça pública. E depois, 2 vezes por mês, a gente fazia o evento, tinha o forró. Terminava. E aí virou Praça do Forró, né? Porque o forró sempre é aglutinativo, né? E ali naquela... Tem um monte de casamento que saiu ali, né? Um monte de filho que nasceu depois. Um monte de filho que saiu ali naquela parada ali. Mas cara, é muito louco, né? E assim, a gente tá num espaço que a nomenclatura, né, o significado é Nova União da Arte. Justamente por entender a importância do que a arte é capaz de fazer nesse processo, né, social, de transformação e tal, né? Que a arte, ela dialoga rápido, né? Ela traz o jovem, às vezes o cara vem com discurso, com proposta, e aí você pega um menino que quer aprender a tocar um instrumento, aí esse instrumento é só uma forma de você dialogar com ele e dar a possibilidade de ele repensar um monte de coisas, né? Então, quando a gente une essa arte, né, e ela é transformadora, não que seja só o papel da arte, o problema social vai muito além disso, claro, né? Claro. Tem um monte de coisa que acaba pesando e que a gente sabe que precisa muita luta pra gente chegar a um país que a gente acredita e que acha que deve ser uma coisa libertadora, né, democrática e tal. Mas esse processo que nós estamos contando de 80, ele também é um processo revolucionário e educador, né, libertador. Claro. Porque ele é que nem você fala, até hoje criou esse vínculo e as pessoas se olham dessa forma, né? Fala, pô, esse cara aqui é meu brother, correu junto e a gente construiu junto, né? E isso não termina, né? Não termina, ela é contínua, né? É uma ciranda que é muito necessária. A gente tá fazendo um esforço aqui, né? Nesse espaço, pensando justamente nessa possibilidade, né, de ser um espaço alternativo, mas que cria esse conceito de trazer o debate para a arte, de trazer o debate para essa transformação social que a gente acredita através da arte. E isso tá bem colocado, né, assim, né,
dessa importância que existe para que a gente consiga ser um elo para isso, né? Então a gente tá dentro de uma favela, né? Que uns conhecem Pantanal, outro União de Vila Nova União, cada um chama do jeito. E aí tem tanta coisa legal aqui, cara, sabe? Assim, de artista, de projeto, de não sei o que a gente fala, pô, meu, precisamos dar um jeito, né, de fazer com que isso seja repercutido de uma forma que mostra que as comunidades não só tem violência e briga e luta e tal. Tem um monte de coisa. Você tocou no ponto-chave, cara, que é assim, o sistema, de uma maneira geral, o sistema opressor, digamos assim, ele usa as ferramentas todas para poder se promover. E muitas vezes nós, artistas, etc., a gente tem um pouco de timidez em usar. Eu mesmo demorei muito tempo para mexer com a internet. Hoje eu tenho por volta de 8 mil pessoas que de alguma maneira me acompanham aí nas redes sociais. Mas eu demorei muito tempo. Então, espaços assim como esse, projetos como esse, é importante porque precisa dessa dimensão. Precisa sair daqui e mostrar para o mundo que essa coisa existe aqui. E que necessariamente não precisa ser uma coisa do artista profissional, de fazer sucesso, etc. Mas é só manifestação cultural. Porque a arte em si, de uma maneira geral, ela é do bem. Sim. E nós não precisamos de outra coisa na vida e no planeta que não seja o bem. Sim. Entendeu? Porque as coisas do mal, elas têm uma capacidade muito grande de proliferar e tal. Embora eu creio que não vá vencer, né? Mas ela prolifera, fica aí atrapalhando, enchendo o saco, sabe, toda hora, né? E a arte é uma coisa do bem. Eu trabalho já, desde quando fui fazer os projetos mais à frente de arte e educação, sempre a arte é do bem, né? Com raríssimas exceções, sempre é do bem, seja qual for a linguagem, sempre é do bem, é pacificadora, faz o cidadão evoluir, pessoas, desperta, né, outros sentimentos no cara. Muitas vezes respeita, ainda que esteja em bolhas, respeita a sensibilidade das pessoas, né? O pensamento das pessoas, né? Então, eu creio que movimentos ou grupos que estejam promovendo as linguagens, as questões artísticas, culturais, eles têm que ser cada vez mais reforçados. E reforçado com o que tiver, entendeu? Com o que tiver. Às vezes você tem um espaço como esse aqui, é pequeno, mas você joga na internet, fica grande para chu. Pois é, entendeu? Isso que a gente tem hoje, né? Lá, quando a gente estava querendo fazer parte, não tinha espaço, não tinha nada. Nossa, tanto que começou numa praça, né? Então, e acesso a isso tudo era muito difícil. A rádio, você conseguir gravar um LP, né? Hoje você tem tudo muito, muito rápido. Hoje né? você faz, né? Você faz em casa. Se o cara não quiser, se o cara lá da grande mídia não quiser você vai na internet, você vai lá e faz e acabou. A molecada aqui, a grande maioria, todos eles têm home studio em casa. Então. Eles gravam o CD deles, eles promovem, eles entram na internet. Tem um que estourou na Alemanha, mano. Na Alemanha todo mundo ouve o cara, não sei o que ele foi lá, entrou e programou e não sei o que, mandou, aí um cara gostou, tocou. Então hoje o acesso é bem mais fácil do que no momento que a gente tava lá, né, lá atrás. Mas isso é muito louco, cara, porque é transformador mesmo. A gente poder ser elo para essa ponte, sabe? De falar assim, ó, então vem cá, vamos juntar essa galera e tal, vamos ver o que a gente faz. Que é transformador, mas também é transformador pra gente. Entendeu? Claro, é muito louco isso, cara. Porque a gente também se vê nesse lugar, sabe, de se esvaziar de um monte de coisa e entender esse processo novo dessa garotada que tem uma sacada, né? A gente tá aprendendo a mexer ainda no controle da televisão, que tem aquele monte de coisa, a gente só sabe ligar, desligar e tal. E eles já estão na frente. Não, eles pegam o computador e blá, 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 né, devora tudo. Não, tudo. Esses dias o passageiro, né, falou pra mim assim, depois a gente fala por
um pouco da história do motorista aí, para as pessoas se localizarem. O passageiro falou, estava conversando com ele do livro, das minhas histórias e tal. O passageiro falou assim, pô, você tem que colocar no TikTok. Certo. Aí eu falei, TikTok, aquele negócio das dancinhas, tô fora, né? Velho, o cara me deu uma bronca, meu. Falou, você é burro. Falou desse jeito pra mim, moleque. Você é burro, cara. Pode crer. Você pode gravar até 8 minutos e não sei o que, e acessa não sei quantas mil pessoas e blá. Aí na hora eu cheguei em casa, falei, porra, cara, falei pra ele, você me desculpa a minha ignorância. Cheguei em casa, liguei pro meu filho, né? Falei, João, eu preciso entrar nesse TikTok aí. Vê como é que funciona isso aí, meu.